Olá, colega da Inove, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Fernanda Conrado, sou advogada contratualista e desejo boas-vindas a você, que está aqui sempre em busca de conhecimento. Lembrando que a gente aprende e ensina, ensina e aprende. Então, vamos lá. O nosso curso de extensão, meu primeiro contrato trabalhista, está dividido em três partes. Aqui está a capa da nossa parte teórica. Antes de apresentar as partes que o nosso curso se divide, eu devo me apresentar. Sou Fernanda Conrado, formada em Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, pós-graduada em Direito pela Faculdade Legale, advogada acidentária, civilista, condominialista, constitucionalista, contratualista e de trânsito. E fiquem à vontade para acessar e seguir o meu perfil no Insta, @ferconradoOficial. Agora sim, vamos lá. O curso de extensão, meu primeiro contrato trabalhista, está dividido, como disse, em três partes: noções básicas, modalidades de contratos trabalhistas e considerações finais. É importante que a gente se ambiente com a parte geral contratual, uma vez que ela serve para todos os âmbitos do direito que se interrelacionam, obviamente, com a matéria contratual. Ou seja, ela serve para direito civil, ela serve para direito do consumidor, ela serve para direito trabalhista, dentre outras. Olha, agora vamos prestar atenção, porque iremos iniciar a nossa matéria. Introdução aos contratos, definição e fundamentação legal de contratos. Então, a gente tem que, no direito brasileiro, os contratos são acordos de vontade entre duas ou mais partes. Portanto, aí está caracterizada a bilateralidade dos contratos, aliás, a bilateralidade dos contratos, perdão. E essa bilateralidade, ela tem o objetivo de criar, modificar, extinguir direitos e obrigações. Esses acordos têm caráter vinculante, ou seja, as partes envolvidas devem cumprir as cláusulas e obrigações estipuladas no contrato. O conceito de contrato ele é fundamentado no Código Civil Brasileiro e no seu artigo 421 determina-se que os contratantes devem pautar-se pela boa-fé e equilíbrio nas negociações, visando atingir o objetivo comum do contrato, qual seja a função social do contrato, prevalecendo nas relações contratuais privadas o princípio da intervenção mínima e da excepcionalidade da revisão contratual. Ou seja, não é porque eu, por exemplo, fiz um contrato com você que está aí me assistindo, que esse contrato será fixo, inflexível e inalterável. Isso vai depender muito da vontade de nós, os contratantes. Então, a gente tem também que os contratos são uma das principais formas de estabelecer relações jurídicas e comerciais no Brasil, abrangendo uma ampla variedade de tipos e finalidades. Eles são usados em diversas situações, como compra e venda, locação, prestação de serviços, parcerias, entre outros. E, obviamente, matéria trabalhista, a gente vai estudar mais para frente. Para que um contrato seja válido e produza efeitos legais, ele deve atender a requisitos específicos, como capacidade das partes envolvidas, objeto lícito, forma escrita, quando exigida por lei, e consentimento mútuo. Além disso, os contratos podem ser interpretados e regulados de acordo com a legislação vigente e os princípios gerais de direito, a fim de garantir a segurança jurídica das relações contratuais. A natureza jurídica dos contratos, ela está na bilateralidade.
o que implica que cada parte envolvida na relação contratual assume obrigações e direitos decorrentes do acordo. Em outras palavras, há uma troca de interesses e benefícios entre as partes, estabelecendo uma relação jurídica recíproca. Além disso, os contratos podem ser classificados em diversas categorias. Então, a gente tem contratos unilaterais, sinalagmáticos, comutativos e aleatórios, e cada um com as suas especificidades. É importante observar que a natureza jurídica do contrato pode variar de acordo com a legislação de cada país ou sistema jurídico. Então é bem importante essa questão, porque a depender do país, o contrato ele pode ter uma regulamentação diferenciada. Então a gente precisa ficar bem atentos enquanto profissionais do direito quanto a isso. No direito brasileiro, tanto o contrato civil quanto o contrato trabalhista têm natureza de negócio jurídico bilateral, ou seja, são acordos de vontade entre duas partes que geram obrigações recíprocas. Eu penso que esse curso ele deve abranger tanto a parte geral como a parte contratual civil e trabalhista, porque apesar de a gente entender que a parte civil é um pouco diferenciada da trabalhista, a parte geral engloba ambas as atuações. Então, é bastante interessante a gente estudar nesse sentido. No direito brasileiro, a gente vai estudar agora os elementos essenciais do contrato. Então, a gente tem capacidade das partes, objeto lícito, consentimento livre e espontâneo, forma prescrita ou não defesa em lei, possibilidade física e jurídica de cumprimento, ou seja, deve ser algo palpável, tanto do ponto de vista físico quanto jurídico. Eu estou adiantando um pouco o nosso estudo, porque eu entendo que nós já temos um certo conhecimento dessa parte geral, apenas para pontuar algumas questões, e na parte teórica, os senhores e as senhoras, os colegas, receberão esse material, então fiquem absolutamente tranquilos, porque tudo está bem explicado no material, ok? Bom, é importante destacar que esses elementos são fundamentais para garantir a validade e a segurança dos contratos, né? São requisitos, protegendo os interesses das partes envolvidas e evitando práticas ilegais ou abusivas. Além desses elementos essenciais, pode-se haver cláusulas específicas, dependendo da natureza e do propósito do acordo. É importante que as partes compreendam, então as partes têm que entender mesmo os termos do contrato antes de assiná-lo. E quando necessário, contem com assessoria jurídica adequada, né, que é a sua assessoria, a nossa assessoria jurídica, para garantir a conformidade do acordo com a legislação vigente. Mas sempre, sempre, sempre é importante orientar seu cliente para que leia antes de assinar. Muito provavelmente o seu cliente já vai ter assinado e talvez não lido adequadamente. Mas isso não é interessante, porque a gente tem contratos que, como nós iremos verificar mais adiante, eles não são fixos, eles são flexíveis, à exceção do contrato de adesão. Mas, em geral, os contratos eles são extremamente acordáveis, né? Então, vai depender da vontade expressa de ambas as partes. Por isso que é importante a gente estar entendendo esses termos, estar compreendendo o que se é descrito, para que a gente possa, da melhor forma, e se necessário for, adequá-lo à nossa compreensão como partes. Agora passamos à classificação dos contratos. Os contratos podem ser classificados, né? Devem, no caso, quanto à forma, os contratos formais e informais,
Quanto à natureza da obrigação, então temos contratos unilaterais, bilaterais ou sinalagmáticos, então reparem que bilaterais eles podem ser também conhecidos como sinalagmáticos. A classificação quanto ao momento da execução. Os contratos podem ser de execução instantânea ou imediata, né? Ou também execução diferida ou trato sucessivo, que são aqueles contratos que têm obrigações a serem cumpridas ao longo do tempo do contrato, de forma periódica ou contínua. Temos também, importante, a classificação quanto à remuneração. Os contratos são onerosos ou gratuitos. E a classificação quanto à aleatoriedade. Aleatoriedade. Os contratos, eles são comutativos ou aleatórios. No caso quanto à aleatoriedade, eles podem ser comutativos, né, eles são, aliás, quando as prestações se traduzem na certeza e determinação desde o início, ao passo que são aleatórios quando o objeto ou resultado depende de eventos futuros e incertos. A capacidade para contratar e consentimento é importante também ser analisada, ou seja, a capacidade para contratar acima de 18 anos, mas pode ser que uma das partes seja emancipada, e aí, nesse caso, também é possível contratar, a não ser que seja menor de 18 anos, e aí deve haver a assistência de seus representantes legais, tá? E no caso de pessoas jurídicas, as empresas, enfim, a capacidade para contratar está relacionada à sua criação legal e ao seu objeto social. Ou seja, uma empresa só pode contratar para fins relacionados ao seu ramo de atividade de acordo com as limitações impostas pelo contrato social ou estatuto. E temos também o consentimento. O consentimento é a manifestação livre e expressa da vontade das partes em celebrar um contrato. E por que é interessante a gente estudar o consentimento? Porque a, digamos, falta dele, a ausência dele, acarreta em vícios do consentimento, que a gente vai estudar daqui a pouquinho. Esses vícios do consentimento são muito importantes até para a gente entender se o contrato ele é válido e vigente ou não. E aí é importante, portanto, o consentimento livre e esclarecido para evitar vícios na formação do contrato. A teoria da vontade e a teoria da declaração. Vamos lá estudar as teorias. De acordo com a teoria da vontade, também conhecida como teoria subjetiva ou da autonomia da vontade, ela enfatiza a vontade das partes envolvidas no contrato. E de acordo com ela, o contrato é formado quando há um encontro de vontades entre as partes contratantes, significando que o contrato é válido se as partes tiverem intenção, né, a vontade de se vincular legalmente, se manifestando por meio da sua vontade. Então, o que importa para a teoria da vontade é a intenção das partes ao celebrar o contrato, independentemente de como essa intenção é exteriorizada ou comunicada. Ou seja, ambas as partes têm a intenção de contratar, o contrato é válido nesse sentido, mesmo que não tenha seguido as formalidades específicas ou que a declaração de vontade não seja clara. Na teoria da declaração, por outro lado, ela é conhecida como teoria objetiva ou da estipulação para outrem. Ela foca na manifestação externa da vontade das partes, ou seja, a ênfase, nesse caso, ela está na confiança e na razoabilidade das expectativas das partes envolvidas. Então, de acordo com essa teoria, a formação de contrato depende de como as declarações são feitas e interpretadas. Ou seja, se uma parte razoavelmente interpreta as declarações ou ações de outra parte como uma oferta ou a aceitação, então o contrato é considerado formado
independentemente das intenções internas das partes. É uma presunção, digamos assim. E no direito civil contratual brasileiro, ambas as teorias são importantes de serem analisadas, estudadas e, obviamente, sendo consideradas relevantes em diferentes contextos. Enquanto a teoria da vontade destaca a importância da intenção subjacente das partes, a teoria da declaração enfatiza a comunicação clara e as expectativas razoáveis durante a formação dos contratos. E essa aplicação teórica ajuda a garantir a justiça, a equidade nas relações contratuais, protegendo as partes e promovendo a segurança jurídica das transações comerciais. Agora sim, vamos passar muita atenção a essa nova etapa do nosso estudo, que são os vícios do consentimento. Então, temos lá alguns vícios do consentimento. Quais são eles? O erro, o dolo, a coação, o estado de perigo, lesão, fraude contra credores e a simulação. Vamos estudar pormenorizadamente cada um deles, para a gente entender e relembrar, né, também melhor. Bom, o erro, ele ocorre quando uma pessoa, ao celebrar o contrato, ela se engana sobre a substância ou qualidade do objeto do contrato, ou sobre circunstâncias essenciais que influenciam na sua vontade. Todos esses vícios do consentimento, eles estão previstos no Código Civil. Então, é importante que, se for o caso, atentem-se a esse diploma normativo, ok? Bom, o dolo, ele ocorre quando alguém intencionalmente induz ou mantém outrem em erro, visando obter para si ou para outrem vantagem indevida. Ao passo que a coação, ela diz respeito a ameaças graves que forcem alguém a fazer algo contra a sua vontade. Se uma das partes é constrangida a contratar, o contrato é anulável. Olha só que interessante. O contrato, ele passa a ser anulável nessa situação. Estado de perigo, ele ocorre quando alguém, sob ameaça de grave dano, obriga-se a realizar um contrato desvantajoso para escapar desse prejuízo. Então, também é uma situação bastante incômoda aí. Do tipo assim, eu vou contratar, eu não tenho outra opção, senão eu não me livro dessa situação que vai me prejudicar ou que está me prejudicando. E isso configura o estado de perigo. A lesão, ela acontece quando uma pessoa, sob premente necessidade ou por inexperiência, se obriga à prestação manifestamente desproporcional ao valor da prestação oposta. A fraude contra credores é importante estudar também. Então, se um devedor, antes de contrair uma obrigação, aliena seus bens de modo a prejudicar ou impossibilitar o pagamento dos credores, o contrato pode ser anulado. Também outra hipótese de anulação do contrato na fraude contra credores. E a gente tem a simulação. Né? A simulação ocorre quando as partes celebram um contrato com a intenção de enganar terceiros ou de burlar a lei, né? Ocultando a verdadeira natureza do negócio jurídico. E é importante notar que nos casos em que existir vício de consentimento, a parte prejudicada tem o direito de requerer a anulação do contrato. E aí, o que é, né, essa questão de anulação? Por que ela é tão importante? A anulação é uma forma de proteger a parte vulnerável de uma transação. No caso aí de uma troca contratual, assegurando que ela não seja obrigada a cumprir um contrato que foi celebrado sob condições enganosas ou coercitivas. Agora a gente vai fazer um estudo sobre a Lei Geral de Proteção de Dados.
A LGPD é uma novidade, aparente novidade, que surgiu aos poucos, e a gente vai entender melhor um pouco mais sobre essa legislação, essa lei que é bem importante, bem necessária de estar no seu contrato. A Lei Geral de Proteção de Dados é a Lei de 13.709 de 2018. Ela tem impactos significativos no direito contratual porque ela visa proteger a privacidade e a segurança dos dados pessoais dos cidadãos brasileiros. E aqui estão alguns dos principais pontos que eu separei para você da LGPD que se aplicam ao direito contratual brasileiro. Mas esse estudo, essa análise vai ficar para o próximo bloco. Vamos lá? Eu te aguardo até o próximo bloco.